E aí, beleza. Aí avançando um pouquinho, e aí, qual que é a história de Las Vegas, cara? Que eu sei que teve um negocinho aí que não rolou, né? Cara, eu falo que assim, uma das piores sensações que eu já senti, assim, de um balde de água fria. Porque assim, a gente formou a seleção, pô, a gente recebeu o uniforme, recebemos tudo, pô, a gente vai viajar tal dia e tal. E aí, quando a gente foi tirar o visto, os caras negaram. O consulado negou. Que muito louco, né, cara? Não dá pra entender um pouco assim do consulado, o critério deles, né? Porque você ia pra um evento, tava tudo meio já casadinho. E vai pra um evento, é um evento que aconteceu no Brasil prévio, é isso. Então já tem um acordo com... A gente tinha uma carta da seleção brasileira. Tem TV envolvida, né? É muita coisa. Tinha tudo. Então, Você lembra o que eles alegaram na época? cara, falaram que não tinha vínculo no Brasil. Assim, Tá. Novo. Sim, né? tem uma história entendeu? assim. É o padrão de imigração, Sim. né? E aí falou que não tinha vínculo, mas é um pouco engraçado porque pra 2 eles passaram. E aí reprovaram, acho que foi 5. E aí Como só você foi... passa pra 2 e o resto não? E todo mundo Então, no mesmo então barco, não dá pra né? entender, entendeu? Porque todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo com a mesma carta, todo mundo. E aí negaram. Falei, caramba, mano, como assim? E aí você começa a perguntar, pô, tanto de luta que eu fiz, sair na mão com o nego, rifa, camisa, fazer Põe tudo. de saúde. Não vou? E aí o Carlão Barreto, aí entra o Carlão, né? Por ele ver a gente ali no campeonato, chamou meu pai e falou, pô, eu olhei seus filhos, pô, eles lutam bem e tal, e eu vejo que eles estão prontos pra lutar o profissional. Um dos poucos que eu vejo aqui, tem mais 2 ali, mas eles estão prontos já pro profissional. E aí eu tenho uma boa amizade com o Valide, que é o Jungle Fight, né? E se você quiser eu indico eles, pô, pra eles estar começando. Meu pai falou, não, pode indicar, pô, a gente agradece e tal. Mas eu lembro, né, velho, foi um balde de água fria, voltar pra casa. Pô, não teve viagem, você vê as roupas, a gente recebeu o Na uniforme. cabeça, assim, claro que ia ser muito louco pra você lutar esse evento lá em Las Vegas e tal. Mas essa viagem pros Estados Unidos, né, cara? Todo mundo, pô... Um sonho americano. Também, né? Além da questão esportiva também, frustra, né? Pô, vou pros Estados Unidos, vou lutar nos Estados Unidos. Porque atleta de MMA E era na semana da Fight Week do Nossa, UFC, tá aquele ligado? baita Era evento. na semana da Fight Week do UFC. E aí, pô, os caras, pô, pode estar alguém olhando lá, pô, alguém gosta, chama, olha. Entendeu? É bastante frustrante, né, cara? E aí a galera que foi, conquistou lá, ganhou. Pô, a Ribas foi campeã, né? Foi a Ribas que foi campeã, né? Sacudiu todo mundo lá, tá ligado? A Ribas Daquele foi. jeito dela, né? Braba demais. Sim. Até a galera fala, velho, se vocês fossem, a maioria ia ser campeão. O Brasil tava muito avançado de várias seleções que tava lá, sabe? E A gente tava muito avançado. Foi o que a galera falou, sabe? E o Brasil sempre foi um excelente, né? Uhum. Timoel, eu vou precisar sair porque eu tô com uma emergência aqui com meu filho, mas eu queria deixar a minha última pergunta e depois já vou puxar você aqui pra participar da resenha, você não vai escapar não. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco do Jungle Fight, Sim. né? Porque hoje é o maior evento do Brasil, né? E, pô, teve uma estrutura legal. Então, falar um pouco dessa estrutura que o Valide dá pros atletas, se realmente é bacana, o staff por trás do Jungle. Eu queria que você falasse um pouco. Cara, assim, o Django ele é um trampolim para outro evento, entendeu? É a visibilidade que te dá. Vamos supor assim, você vai passar na TV, pô, passa na TV aberta. Então, porque quer que não, um restaurante ali te vê, um cara da farmácia aqui te vê, um cara ali te vê, que você pode estar somando entre seus recursos para pegar um patrocínio, você entendeu? Não pensa, vou estar lá no Django, vou fazer rios de dinheiros, que não é assim, não funciona assim, sabe? O MMA brasileiro, cara, é difícil, não dá dinheiro, sabe? Não é só o Django, às vezes a galera reclama da bolsa, pô, beleza, pode aumentar? Pode, mas não é só o Django, cara, é vários eventos aqui brasileiros, é difícil você ver de MMA no Brasil só aqui, entendeu? Então, pois, o bom do Django é que ele te dá a maior visibilidade, você entendeu? De você passar na televisão, de você... Eles têm um canal no YouTube forte, você entendeu? Pô, eu lembro que eles estavam passando nos Altas Horas, né? Depois dos Altas Horas. Pô, é difícil alguém colocar alguma coisa na Globo, né, irmão? Sim. Você entendeu? Então, o Django é isso, é um trampolim para outros eventos. Um portfólio, né? É, você entendeu? Sim. Bom, deixar com você responsa, hein, mano? Pô, tô com o homem aqui. Tá com o homem. Qualquer coisa a gente chama o homem aí que ele resolve aí, não tem jeito. Bom, você vai participar da resenha.
Pode vir. Senta aí. Faz a participação com a gente aí, pô. Né? Senta aí, eu vou precisar. Tava com o homem aqui, acompanhando a trajetória toda, né, cara? Nada mais justo. Cara, e aí, aprofundando um pouquinho mais no... Senta aí, fica à vontade aí, irmão. Mas fica à vontade aí, cara. Tamo junto aí. E aí, cara, aprofundando no Django, então, queria que você contasse como que é a estrutura do Django, né? Porque a gente vê muitas coisas, a galera fala muita coisa, e é como você falou, né? Pode melhorar? Sempre pode, né, cara? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra galera que tem o sonho de, pô, de repente, entrar no Django. Sim. Pô, cara, a galera reclama muito, às vezes, assim, do Django, mas eu vou te dar um outro olhar. Cara, tem evento que você tem que vender ingresso, irmão. Pra tá lutando. Você entendeu? Sim. E às vezes, pô, o cara não gosta de uma bolsa ali, vai, R$2.000. O cara não gosta de uma bolsa ali de 1.000 mais 1.000. Cara, e esses eventos que você tem que pagar ingresso, irmão? Eu acho uma falta de respeito com o atleta, sério. Por quê? Você imagina, o cara já... É difícil você viver de dinheiro. Aí você tem que dar aula. Tem outras pessoas que trabalham. Aí dieta. Desidratação. E o cara tem que vender ingresso ainda, irmão. Pra ele ver uma coisa se ele vai receber uma porcentagem de ingresso da bolsa. Ele tá praticamente pagando pra lutar, né? Você entendeu? Então, assim, o Django não tem muito o que reclamar, porque, lógico que dá. Pô, pode aumentar a bolsa? Os caras pode. Mas a visibilidade que te dá depois dali, cara, nenhum outro evento aqui dá. É difícil, você entendeu? É difícil. E a sua relação com o Valide, como é que iniciou, na verdade? Que você falou, o Carlão fez essa indicação, Sim. aí depois a gente vai avançar um pouquinho mais no Valide, mas eu queria saber esse primeiro contato aí, como é que foi, cara? Cara, o Valide é uma figura, né? Ele é figuraça, Você né? sabe que o Valide é uma figura. Ele é. Ele é acelerado, é 220, vai. Tá pensando lá na frente já. E... Pô, mas assim, eu acho que ele é bem... Cara, o que é seu, o que é meu, você entendeu? Aham. Logicamente, tem alguns atritos com algumas pessoas, como normal, como toda empresa tem. Como toda empresa. Mas eu falo assim, particularmente sim, comigo ali, tudo que... Quando eu tava com ele já foi meu empresário, ele cumpriu, entendeu? Ali de, pô, eu sei, quando eu fui campeão, ele ia me indicar pros eventos e tal. Então acabou rolando, mas a gente vê que com outras pessoas é difícil, assim, né? Ele é bastante acelerado. É, ele tem uma personalidade forte, né, cara? Forte, irmão. E aí eu gosto muito, e eu queria que você falasse também um bastidor. Tem algum bastidor engraçado com ele aí pra contar pra gente, não? Que você lembra assim agora? Cara, você tem algum? Você lembra? Ali já é luta. Ele é acelerado com todo mundo. Meu, Você lembra algum? não. Por que eu tô perguntando isso pra ele, galera? A gente sabe que na pesagem, aliás, antes da pesagem, Lembrei do aqui. vai lá, fala aí que depois eu falo, vai lá. Uma coisa que a galera fala assim bastante. Sabe que no Django, o Valide não gosta que luta amarrada. Cara, Você sabe. Deixa eu Não fazer, gosta, deixa eu fazer né? esse parênteses, então. Só pra explicar pra audiência. O Valide fala assim, ó. Aí você me corrige se eu estiver errado. Eu prefiro que você perca saindo na mão do que ganhe amarrando. Isso, Essa é a frase clássica dele, né? Saiu na porrada. Então tem uma reunião pré-luta ali que o negócio fica de verdade, né? Aham. E aí agora eu quero saber de você. Sim. Conta essa história pra gente aí com o Valide. E aí, essa daí eu não vi presencial, Tá? mas a galera que tava ali no vestiário comentou com a gente, conversou, a gente cascou o bico, né? E aí, teve uma luta que o cara só queria ficar agarrando. Você sabe que o Valide Fica maluco, fica pistola Mesmo com ele vindo isso. do jiu-jitsu. Isso, aí, Só que ele era porradeiro, né? É. Mesmo assim, né? e aí, os caras ficou bravos com ele, porque, pô, Valide, você que veio do jiu-jitsu, não deixa os caras fazer jiu-jitsu? Pô, você tá de brincadeira? Você veio do jiu-jitsu? Aí ele me saca dessa. Valide desmaiou e eu não era contratado pelo Django. Que saída, hein? Valide e não ia ser contratado no Django Fight, Que tá saída, né? ligado? Ele jogou dessa, mano. Os caras, Valide. todo mundo deu risada, tá ligado? Pô, e acontece, né, cara? O Django a gente vê que realmente é um evento que a galera sai na mão a Sim. Vera, né, cara? Não tem esse tempo. E Valide, pô, tá super convidado aí, já falei com ele algumas vezes aí, estamos esperando você aqui, Valide. Com a aprovação do homem aqui, né? Cara, e aí, beleza. E aí, avançando, conta pra gente quantas lutas você fez no Jungle Uhum. e a sua luta do título, cara. Como é que foi pra você isso daí? Cara, aí, quando foi o Carlão falou pro meu pai que ia indicar a gente pra ir pro Django, a gente já sabia que ia ter um Django em São Paulo, só que faltando 2 semanas, aí o Valide ligou pro meu pai. Pô, seus filhos estão prontos? O Carlão falou que eles estão prontos, tem um espaço aqui pra eles. Na época, o Valide fazia
acho que era Jungle Favela, não era isso? Pra pegar a galera da comunidade, as primeiras lutas, né? Dar essa oportunidade. E aí eles vão lutar aqui e tal. Meu Django pai- Comunidade, É, se chamava, Django Comunidade, né? isso, Django Comunidade. E aí meu pai falou, não, topo, eles estão prontos, tal, e foi. E aí foi meu irmão, sabe? Foi meu irmão. E, pô, foi uma experiência única, porque ele lutou primeiro, você imagina, você vê seu irmão lutar primeiro, depois logo em seguida você. Logo na Nossa, sequência. coração... E como é que foi a luta? Ah, foi difícil, né? Eu lembro que tava eu e o Kemuel, peguei o cara pra lutar, né? Você lembra Uhum. que ele não bateu o peso. Ele não bateu o peso, o cara que eu ia lutar. E eu pesava 64, porque que nem a gente... Ele tava falando que a gente não tinha noção que tinha que cortar peso, essas Aham. coisas. Então meu pai sempre pensou que era mais viável a gente lutar, tipo, no nosso peso natural, que a gente lutava forte. Só que quando a gente entrou no meio da luta, a gente começou a ver que os nego, meu, descia de peso e no outro dia tava 10, 15 quilos mais pesado. Só que meu pai nunca escolheu o atleta pra gente. Aí eu lembro que eu tava com o Kemuel. Você lembra, Dick? Eu tava aqui assim, aí o cara que eu ia lutar, ele passou assim. Eu falei, Kemuel, esse cara que eu vou lutar? De um dia pro outro, meu, ele tava com 82, 83 quilos. Cara, Dobrou o e ele não peso. bateu peso. O cara não bateu peso, aí meu irmão aceitou. Com 64. 64 e 900. 62, 64 molhado, com a calça molhada. Eu Aí lembro daqui que a pouco passou o cara. Mano, eu e ele começamos a rir. não é o mesmo cara, Nós não. começamos tio. a rir, nós começamos a rir. A gente ia lutar, só que a gente não sentia essa pressão antes. A gente não tinha isso, porque meu pai... Escolher atleta, né? Fala o que o pai fazia com nós, Não, quando nós era pequeno. pô, assim, antes disso, meu pai ensinava a gente e a gente tava treinando. E aí ele, pô, a gente treinando, do nada ele descia assim da academia, ele, não, continua aí. Aí quando ele voltava com uns 5, 6 moleque da rua. Falou, ó, esses aqui são meus 2 filhos, vocês podem dar tapa, podem chutar, eles só vão imobilizar. Eu ensino artes marciais pra eles. E moleque, eles podem mesmo, tio, eu vou bater nele, eu vou pra esmurrar ele, eu vou... Pode, não, eles não vão bater em vocês, mas eles só vão imobilizar, tá bom? Vocês querem? Quer? Meu, aí A selva era também. assim. Então meu pai sempre foi Tô ensinando assim. doutrinando a gente assim. E aí na hora que ele viu o cara, pô, ele ficou dando risada. Falei, mano, vai lutar com Loucura. esse cara. Pô, loucura, o cara tava muito forte, velho. E aí, quando chegou na luta, fechou a grade. Como é que foi? Foi desesperador no começo, né? Quando eu vi o cara do outro lado ali, eu falei, ô, bato, eu apanho agora, né? Eu lembro que quando eu entrei nele no double leg, o cara me virou, parecia um papel. Eu parecia um papel, aí eu, putz, a vida, minha mãe na torcida, meu pai no corner. Porque a gente sempre é assim, né? Que nem ele falou, a gente foi pro Rio, era um ajudando o outro. A gente foi pra Rússia, era eu e ele. Então a gente sempre viajou um com o outro. Nosso pai sempre foi em lutas principais, assim. Cinturão, antes dele lutar pelo cinturão, ele também ia lutar contra o Borrachinha. Sim. Só que Cancelado essa luta, ele né? passou mal, tudo, né? Então a gente tava sempre ali na boca do negócio, então aconteceu alguma coisa. Então meu pai sempre mostrou que a gente nunca deveria, tipo, escolher o atleta. Tá preparado. Tem que estar preparado o tempo todo. O tempo todo. E essa metodologia que meu pai trouxe nos deixou muito confiante. Pra entrar lá, independente do tamanho do cara, de que faixa, de quem esteja na frente. Se ele tem 2 braços, tem 2 pernas, e é homem igual você. Então, quando eu olhei ali, eu tinha 14, 15 anos, a gente lutava com um adulto. Então era só mais um trampolim. Eu lembro até hoje que os caras... Eu tava tomando soro, que eu tava doente, né, Dick? Uhum. Quando o cara lutou, eu tava doente. O Kemuel falou, bom, e agora? Eu falei, vamos, tio, vamos. Meu irmão falou, a gente sempre se juntamos muito, eu e meu irmão, sabe? A gente sempre foi muito unido inerente a isso. Aí quando falou que a gente ia lutar junto, eu fiquei preocupado porque eu não queria perder pra que não abalasse o psicológico dele pra lutar na luta seguinte. E aí? E ele pensando, putz, e meu irmão? Então, assim, foi uma coisa única, porque a gente viu Jacaré, a gente viu todo mundo ali no corner. E aí, quando eu saí, eu lembro que eu falei, agora é você. Agora Mas é com e o você. resultado? A galera quer saber o resultado Eu ganhei da a luta. Finalizou? Como é que Finalizei foi? o cara no armlock. Legal. Finalizei. E eu lembro que quando eu desci assim, eu falei que, agora é com você. Ele fez o que ele sempre fez, né? E aí, Nocauteou o como é que cara. foi? Rápido também, Foi não? um minuto, foi um minutinho, um pouquinho. A galera foi a loucura. Ah, foi loucura. Essa foi a primeira do Jungle. Foi a primeira. Eu lutei com um cara que era da academia do Charlie do Bronx, né? Que era do. Tinha um nome. Antes dele ir pra shootbox, ele treinava no Guarujá, era outra academia, né? Era Aham. Bronx alguma coisa, né? É. Tanto que eu era do apelido dele, era Uhum. Charlie do Bronx. E aí eu, peguei, finalizei, nocauteei o cara um minutinho e pouco. E aí começou a carreira dentro do Jungle. E aí começou a carreira dentro do Django, né? Conta um pouco pra gente dessa trajetória até o cinturão, Sim, cara. até o cinturão. Aí foi minha segunda luta. Peguei um cara da shootbox, né?
E aí meu irmão também ia lutar, só que ele quebrou a mão, né? Ele que No- quebrou minha mão, viu? A gente tava Queimou, treinando. quebrou? É, a gente tava treinando. Ele me acertou um chute na mão. Treino, sempre, É. sempre acontece esses acidentes. né, É cara? acidente, né? Percurso. É E aí? sparrezinho, Ah, mais normal. forte e tal. Aham. E aí ele quebrou a mão. E aí eu fiquei no card ainda. E aí eu fui lutar com esse... Eu também tive uma lesãozinha Sim, no ali, né? joelho. Pô, no joelho, chato. Mas eu fui pra luta mesmo assim. Fui pra luta aí, deu um nocaute técnico, né? No cara, bati. Aí segundo round ele foi votar e já tava todo cortado, sangrando. O médico falou, Interrompeu. pô, não dá. Tá. Aí fiz minha terceira luta, eu já lutei com um cara muito experiente. Muito experiente. Vai, eu tava indo pra terceiro, o cara tinha, 18 lutas. Pô, é uma Do diferença, né, MMA, cara? É uma sabe? diferença. Era uma diferença pra caramba. Só que, pô, eu não... Falei, cara, tô pronto, assim. Não me abalou nada disso, mas eu sabia que esse cara tinha mais experiência. Tanto que era uma luta internacional do Django, que esse cara era peruano, trouxe ele. Aham, E aí eu acabei nocauteando ele com um chute na barriga, sabe? sim. E eu nocauteei esse cara com um chute na barriga. E aí minha quarta luta foi com o Sidney, né? Com o Foi com o Sidney, Bizu, né? com o Bizu, era lá de Sorocaba. E eu acabei finalizando ele, né? Também, pô, um cara muito forte. Forte mesmo. Cara forte, né, velho? E primeiro round ganhou bem, e aí segundo eu finalizei ele. E aí nessa época que eu já finalizei ele, o Django deu uma sumida. Não sei se você lembra, uma época o Django deu uma sumida, né? É, Em São Paulo. Tirou um pouquinho, até a prefeitura até também, a TV teve barrou um verba, pouco, a prefeitura teve uma situação verba, dessa. tem alguma coisa. Aí depois, logo em seguida, quando voltou, aí eu lutei com o Bota. Foi essa. Sim, Bota. aí eu lutei A gente com o vai Bota. chegar nessa aí. Essa aí é Sim, importante, que a gente Bota. tem um capítulo importante, né, cara? Foi antes do seu título no Jungle, Sim, certo? antes do meu título